Olá, Paróquia São José Vespasiano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Lexio Divino, hoje 4 de fevereiro de 2021, o tempo está passando. Bom, dia demais, de quinta-feira, sempre é um dia de muita oração no nosso canal, porque além da Lexio Divino nós temos a Adoração ao Santíssimo, tem a Santa Missa, então é um dia bem especial, tá? Eu espero que, independente do horário que você esteja rezando conosco, fazendo a sua leitura orante, que seja um dia, seja ou tenha sido, um dia de muitas bênçãos e um dia de encontro, com a Palavra de Deus, com a Eucaristia, com os irmãos também, com toda a comunidade e a comunidade física, que se reúne para celebrar, mas também essa comunidade digital aqui que nós encontramos nesse espaço, desde o ano passado, um espaço para alargar mais as nossas relações e principalmente para que a gente cresça mais e mais na nossa fé, tá bom? E o texto de hoje, para a nossa Lexio Divina, Marcos 6, tá aqui, deixa eu pegar logo minha Bíblia, Marcos 6, do 7 ao 13, tá bom? Marcos 6, do 7 ao 13. E como a gente faz de praxe, procura aquele lugar, na medida do possível, silencioso, tá? Que te ajude a se concentrar, a ter esse encontro com Jesus, para que a gente não se perca e não perca nenhuma ação dele, tá bom? Para isso vamos invocar a Trindade Santa, pedindo que o Senhor com seu Santo Espírito venha sobre nós. Ele que é Pai, que Ele crie, através da sua palavra, a novidade que Ele deseja nas nossas vidas e que Jesus, com seu amor e a sua misericórdia, salve em nós o que precisa ser salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira de vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Eu convido você a reler esse texto, pausa o vídeo, reler o texto, deixa que essa palavra te alcance, deixe que esse chamado de Jesus, na verdade esse envio de Jesus aos seus discípulos, diga algo para você. Bom, agora voltando, você que pausou, voltando o vídeo, vamos fazer a nossa, perceber os pontos do nosso texto, ver a mensagem que está por trás disso. Jesus, já tendo reunido alguns discípulos, seguidores, para realizar a sua missão, ele agora os envia. É interessante que esse envio, no Evangelho de Marcos, ele acontece logo depois da sua rejeição em Jerusalém, onde o profeta não é aceito. Na sua cidade, ele se admira da incredulidade daquele povo. Mas ele não se limita a ficar só nos que não têm fé. Ele não olha só o aspecto negativo, mas ele olha para os que creem, para os que estão do seu lado, aqueles que o seguem. Ele olha para os seus discípulos porque os conhece. Sabe das limitações, mas também sabe das potencialidades, tá? Mas enfim, falando especificamente do texto, chamou os 12 e aí enviou-os 2 a 2.
tá? Isso tem né, uma relevância muito grande, a missão sempre de 2 a 2, essa questão da partilha, né, da aliança entre duas pessoas, isso é sempre muito importante, tá? Mas é aí interessante que ele pede que eles não levem para essa missão aqueles elementos que eram considerados básicos para uma pessoa que estaria enfrentando uma caminhada, que é o dinheiro, para caso ele necessitasse de alguma coisa, tá? Só levasse o cajado, porque o cajado, se eles precisassem andar numa região mais deserta, onde pudesse aparecer algum bicho, tá bom? Para que eles pudessem espantar, sentir também a firmeza da terra, do solo, onde é que eles estavam pisando, certo? E claro, também o cajado tem a simbologia do pastor, né, daquele que conduz. Então eles também são, onde eles estão, são enviados, são pastores, né, para estarem à frente daqueles para os quais eles vão falar. Outra questão, mas aí calçassem sandálias, mas não usassem 2 túnicas, tá? Para aquela coisa, né, sujou uma, lava outra e tal. E a túnica tem um papel muito importante, né? Porque principalmente na hora, né? Porque na região onde Jesus morava, de dia era muito quente, à noite tinha o frio, então era importante eles terem alguma coisa, né? A túnica ali também para uma proteção maior. E aí ia ficar só com aquela túnica e pronto. São elementos básicos, mas que falam de cuidado e segurança, tá? As pessoas quando iam caminhar sempre levavam 2 túnicas, né? Por quê? Porque eles têm que confiar na graça de Deus, né? Mais na frente, ele vai dizer que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, né? A mesma sorte é a sorte daqueles que o seguem. Então, Jesus envia os discípulos para a missão e a única coisa que eles devem levar de verdade é a palavra e a experiência que eles tiveram de Jesus, né? E aí, ao chegar numa casa, tá? É muito como acontece quando a gente está em missão, né? A gente vai, bom, aqui é o lugar onde a gente fica e daqui vira né, o nosso ponto de referência, né, de descanso, para que de lá a gente possa ir para os outros lugares, visitar as outras famílias e as outras casas, certo? E era importante fazer uma aliança com essa casa onde estaria. Não é só entrar numa casa para usar dela, mas é fazer daquele lugar um lugar de aliança, tá bom? Claro que se eles fossem rejeitados, eles tinham fazia esse gesto simbólico, né, do bater né, o pó, bater o pó da sandália para que significasse um gesto, que significava, né, um gesto de rejeição. Isso é tão sério, né? O que Jesus quer dizer com isso é que, olha, nós não compactuamos, tá? O discípulo, né, batendo lá o pó da sandália areia para não ficar nada daquele lugar. Nós não compactuamos com a negação da salvação que vocês estão fazendo. Nós não compactuamos com a falta de fé, com o coração fechado, duro de vocês, tá? Então, é mais do que dizer nós não queremos ter contato, eu não compactuo. Eu sequer levo a menor lembrança desse lugar que é a poeira. Ou seja, eu me livro de tudo o que é negação à palavra de Deus. É basicamente isso, né? Que esse gesto quer falar. E o mais interessante e o mais importante de tudo é que eles repetiam os mesmos gestos e ações de Jesus. Expulsavam demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê, claro que Jesus é o Filho de Deus, né, o próprio Deus, mas tudo aquilo que a gente vê como gesto como ações messiânicas, como ações de salvação, de libertação de Jesus, são ações que os seus seguidores também podem fazer, porque o mesmo Espírito que conduz Jesus é o Espírito que conduz
os seus. Tá bom? Então, tendo essa visão panorâmica desse texto, convido você, né, que já está naquela posição confortável, já está em posição de oração, que você agora feche os seus olhos e vamos deixar que o texto tome conta de nós. Vamos deixar que esse texto, que essa palavra, que é a palavra de Deus para nós, e é também sobre nós, porque nós somos os enviados de Deus no mundo de hoje, que essa palavra nos perceba, que essa palavra nos direcione, que ela seja para nós mais do que mera repetição de um texto tão conhecido, que ela venha ser para cada um de nós palavra de ordem, que ela seja para nós palavra de libertação, que ela seja palavra de direção, que ela seja para nós condução e verdade. E vamos deixar que o texto agora por si só fale para nós. Vamos relembrar desse instante, aquele momento do envio, onde Jesus está ali falando para cada um de nós e dizendo: hoje, finalmente, vocês vão em missão. Uma missão de partilha, uma missão onde vocês entenderão a importância do outro, a caminhada. É uma missão de amor, de cuidado, mas principalmente uma missão de abandono. Ao ouvir Jesus falando o que nós podemos e não podemos levar, vamos deixar que essa palavra nos diga o que na nossa missão nós ainda estamos levando e que não precisamos levar. Que escolhas, que sentimentos, que verdades nós ainda estamos defendendo, escolhendo, optando, e que precisam morrer na nossa vida, ser deixadas de lado, porque não colaboram com a nossa missão. O que estamos nós vivendo? O que estamos sentindo? E que mais do que bondade, força e coragem para a missão, essas coisas e sentimentos trazem para nós peso, fadiga, atrapalham a nossa missão, nos impedem de caminhar, de ser assertivos. Que coisas nós não devemos levar para a nossa missão? Vamos deixar que essa palavra nos diga, nos aponte o que precisamos deixar para não atrapalhar a nossa missão. Que ideias, ideologias nós precisamos renunciar nesse momento? O que nós precisamos deixar de lado? E Jesus continua nos instruindo, nos falando onde nós devemos ficar, onde deve ser o nosso lugar de repouso, segurança, na nossa missão. E aí nós nos perguntamos:
Onde estamos repousando a nossa cabeça? Onde estamos colocando a nossa segurança? Em que lugar nós estamos? Em que lugar nós estamos colocando a nossa confiança? Em que lugar estamos nós repousando? Será que estamos repousando em nós mesmos, nas nossas vontades, nas nossas seguranças? Ou estamos indo e repousando onde Deus realmente deseja? Ou estamos indo aonde o Senhor deseja? Que lugares estamos escolhendo para ser o nosso lugar de referência? Que lugares? E quando falamos de lugares, nós falamos mais do que de espaços físicos, mas falamos mais uma vez de sentimentos, de escolhas, de ideias, ideologias e até mesmo de falsas teologias. Onde nós estamos reclinando a nossa cabeça no meio da nossa missão? Que lugares estamos visitando? Estamos abraçando como nosso? Estamos deixando que nos tomem e nos abracem? Será que estamos de fato escolhendo os lugares que Jesus nos orienta? E Jesus nos dá mais uma orientação, que é a de bater a poeira das sandálias, os lugares onde a sua palavra, a sua presença é negada. Vamos deixar que a palavra agora nos revele o que nós devemos bater, por quais motivos nós temos que tirar o pó das nossas sandálias, de que lugares, de que situações. Que situações de negação do amor de Deus, do amor aos irmãos, da missão, nós precisamos bater, tirar o pó. O que existe dentro de nós, que não vem de nós, mas foi nos dado por influência, foi assumido por nós por influência dos outros, por influências negativas. Meu Senhor e meu Deus, nos ajuda a não fixar, a não assumir nada do que te nega, do que nega a tua vontade, do que nega o teu amor nos nossos corações. Retira de nós toda a poeira do mal, toda a poeira das más escolhas, da divisão, da discórdia dos nossos corações e nos transforma, Senhor, nesses discípulos que são discípulos da verdade, da libertação, da oração, da cura. Nos faz aqueles discípulos, Jesus, que libertam o mundo dos muitos demônios, do demônio do desamor, da falta de perdão, do demônio da divisão, da falta de fé, do demônio da prepotência, da arrogância, do preconceito, da falta de testemunho. Vem, Senhor, nos ajuda, Jesus, nos ajuda, nos faz teus, inteiramente teus, Senhor, e nos ajuda a continuar de pé na nossa missão.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me empolguei um pouquinho com esse texto, né? Estou vendo aqui o nosso reloginho, que a gente passou um pouquinho, né, da média de tempo, mas enfim, o importante é porque esse texto é muito rico, tem muitos detalhes, né, que a gente precisa de fato rezar, mas o importante é isso, que você reze e você continue fazendo desse texto, né, se você está vindo de manhã principalmente, que esse texto passe o dia com você. Se você está vendo no final do dia, à noite, né, antes de dormir, que o seu sono seja conduzido por essa experiência de oração com o Senhor, tá bom? E claro, não esquece de curtir esse vídeo, comenta aí, tá? Quanto tempo é que você foi enviado para a missão, hein? Partilha aí um pouquinho com qual foi a sua experiência de missão que você já teve, tá? E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com outros irmãos e com outras irmãs, tá? Para que outras pessoas também possam reviver e aprender um pouquinho mais sobre o seu chamado, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê.